Vamos retomar então o julgamento dos processos da pauta da tarde do dia 12 de novembro de 2020. A gente vai dar seguimento ao julgamento dos processos desse período da tarde com o item 84, Drogaria Polvilho Eireli EPP. É da minha relatoria, tá? Item 84. Então, eu pediria que vocês abrissem o processo, a minuta do voto. Esse processo aqui não tem dificuldade nenhuma, é uma exclusão do Simples Nacional por conta da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Tá? O recurso ele centrou-se basicamente em arguições de inconstitucionalidade. Tá? Então, vocês podem ir direto lá no voto, por favor? O que eu falo lá? O recurso centrou-se novamente na arguição de diversas hipóteses de inconstitucionalidade que existiriam no contexto da exclusão da recorrente do Simples. Foram aventadas inconstitucionalidades em relação à exclusão do Simples Nacional, das empresas devedoras de tributos, diante do disposto no artigo 170, inciso 9 e 179 da Constituição, além de violação dos princípios da hierarquia das leis. O que mais que ele alega aqui? Princípios constitucionais da isonomia, por conta do prazo exíguo para o parcelamento, 60 meses. Ele achava que, como ele é uma empresa optante pelo Simples, o parcelamento ordinário de 60 meses seria muito pouco. Né? E aí ele queria, para as empresas do Simples, um parcelamento igual àqueles que são concedidos em parcelamentos especiais tipo refis. Além do ferimento dos princípios da praticabilidade tributária e da segurança jurídica, ao se estabelecer parcelamento em tão poucas parcelas, no caso 60 parcelas, 60 meses. E aqui eu estou aplicando direto a súmula CARF número 2, para rechaçar esses argumentos, essas arguições. Tá? Ela solicita também ainda, ao final da sua petição, que lhe seja deferido o parcelamento em 120 meses, ou que sejam permitidos descontos em juros e correções monetárias, a fim de que os valores das parcelas sejam condizentes com a atual realidade da sociedade e da própria empresa. Bem assim, a sua manutenção no Simples. Né? Aí eu digo assim, olha, ocorre que falece competência, seja regimental ou mesmo legal, para o provimento de tais pedidos. As normas relativas aos parcelamentos de débitos para com a Fazenda Nacional estão previstas em lei própria, não cabendo às autoridades administrativas transigir a respeito dos valores a serem parcelados, descontos de multas e juros, etc. Muito menos a respeito da quantidade de parcelas a serem pagas. Tá? Então, quanto à manutenção do Simples, por tudo que foi exposto nesse voto, é pedido que se nega provimento por seus próprios fundamentos. Tá? Por todo exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Tá? Eu só estou conhecendo essa partezinha final do recurso, mas estou negando provimento a ela. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Não? Doutor Camerano? Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel? O relator, presidente. Doutor Nelson? Acompanho o voto. Doutora Luciana? Acompanho o voto. Doutor Wilson? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia? Voto com o relator, presidente. Então temos por unanimidade conhecer apenas parcialmente do recurso na parte conhecida, negar-lhe provimento. Quando eu falo Wilson, viu, Wilson? Quando eu falo Wilson é para diferenciar do Nelson, tá ok? Para não haver confusão. Como fala no sul aí, né? Tem também o Wilson, daquele filme O Náufrago. Lembra? Wilson. É aquele mesmo. Muito bem. Passemos então ao item 85, conselheiro Daniel, Mecânica Auto Salca Limitada. Presidente, é um caso relativamente tranquilo, pelo menos na minha opinião. É um ato declaratório de exclusão, tá? Em razão da existência de débitos não regularizados dentro do prazo de 30 dias. Eu deixei
destacado aí, na página 2 porque é uma situação bem peculiar essa daqui. Eu não tinha, pelo menos, me deparado com um caso desse. O contribuinte fez o recolhimento do débito, indicado dentro do prazo de 30 dias, tá? Fez o recolhimento através do DAS, que foi gerado no sistema, tá? Só que esse recolhimento que ele fez foi alocado no sistema da Receita como se fosse um DARF com código de Receita 0107, que é Imposto de Exportação. E a empresa sequer exportadora teve uma conversão de diligência da DRJ, tá? A DRJ, isso ficou confirmado, dizendo que em atendimento à diligência foi informado que os indigitados pagamentos constam no sistema informatizado como tendo sido efetuados na forma de DARF com o código de Receita 0107, não através de DAS. Também foi dito que os referidos débitos foram inscritos na dívida ativa da União, controlados por meio do processo tal, e encontram-se extintos por pagamentos efetuados em 2017. Ou seja, ele pagou o DAS, tá? Foi alocado errado, foi inscrito na dívida ativa, ele pagou de novo, e mesmo assim foi excluída, e a exclusão foi mantida pela DRJ. Então, assim, eu junto, inclusive, aqui no meu voto, a cópia da imagem dos DAS pagos com comprovante aqui bancário, tá? Então, assim, não sendo assim bastante sucinto e breve, né? E aqui vejam que é um pagamento feito por código de barra, né? Então não é nem informado manualmente. Então, por que isso aconteceu? Por que a alocação foi errada? Se você olhar de fato no comprovante aqui do pagamento do banco, consta aqui o código de receita diverso. Então, não sei se isso daqui é comprovante feito ou em caixa eletrônico ou no próprio boca de caixa. Então, assim, eu não sei se o agente lá do banco digitou errado o código. Enfim, tem um código de barra. Você faz a leitura e cai para uma alocação diversa, isso foi atestado, a Receita recebeu esse recurso, né, num código de imposto que ou ele sequer é contribuinte. Enfim, diante disso tudo, aí também dentro da posição que a gente já tem exarado aqui, na questão da questão do erro de fato, né, enfim, da necessidade de você interpretar de forma um pouco mais flexível quando você tiver situações menos agravantes, entendo que o contribuinte fez o que deveria ter feito. Entrou no sistema, emitiu o DAS e fez o pagamento. Para onde foi alocado, não foi, isso daí foge do âmbito de autonomia dele. Né? Então, estou aqui entendendo que ele cumpriu a obrigação que ele tinha dentro do prazo de 30 dias. Cito aqui o artigo 179, que já foi citado pelo Dr. Camerano aqui no voto anterior. E, portanto, dou provimento ao recurso para anular o ato de exclusão com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, presidente. Como eu vou. Daniel, o valor exatamente o que? O valor bate, o valor mesmo. Assim, coincidência ou não, eu também peguei um processo do ciclo com exclusão, e exatamente isso. Eu não sei se há algum problema no banco, porque exatamente esse o código eu até lembro agora. Porque você vê o código do comprovante, ele coloca lá 0107, que não tem nada a ver, não tem esse código no DAS. Não, mas exatamente isso que me chamou a atenção, porque eu peguei um processo, exatamente isso, era um processo dessa exclusão, o contribuinte tinha feito pagamento com o DAS, né? E aí o código veio um que não tinha nada a ver, que era exatamente esse código de tributo de imputação, lá, na parte de aduaneira. Eu não sei, algum erro na hora que está fazendo a captura da informação que veio no código de barra. O código de barra, exatamente. Se fosse aquele DARF manual que você colocasse lá e você coloca um código errado, é uma coisa. Mas aqui não, ele emite no sistema um código de barra, você faz a leitura do código de barra por algum problema que ninguém sabe qual é, né? Isso e outra, ele pagou 2 vezes o crédito, né? Ele pagou novamente. Né? Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Pois é, né?
Ainda instruíram o pobre rapaz para entrar com Perdecomp. O Perdecomp falou, não, entre com o Perdecomp, porque foi alocado errado. É uma coisa assim, é terrível, sabe? É terrível. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, temos então por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para anular o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples a partir de 1º de janeiro de 2015. Ok. Doutora Luciana, item 86, sebo, sol, indústria de subprodutos de bovinos limitado. Esse é o que eu tinha observado com o senhor, presidente. Tá ok. Então esse aí a gente julga amanhã. Tá? Então item 87, Alvise, da minha relatoria. Alvise Comércio de Equipamentos Eletrônicos Limitada ME. Só um momento. Todos já estão abertos aí? Já tem ele aberto? Isso aqui também não demanda... Opa. Isso aqui não demanda também maiores digressões, tá? O contribuinte foi excluído do Simples por conta da constatação da prática de comércio de mercadorias estrangeiras introduzidas irregularmente no território nacional, tendo a contribuinte incorrido na prática desse caminho conforme o auto de infração de folhas 12 e 16. Aquelas operações recorrentes que a alfândega faz, né, verificando os estabelecimentos comerciais, aqueles procedimentos de repressão. O Wilson Wilson, Nelson, o Camerano não, porque trabalhou a vida inteira na DRJ, né? Mas essas operações de repressão são muito comuns, né? Essa empresa, inclusive, é aqui do estado de Santa Catarina, se não me engano, é lá de Jaraguá, daquela região ali. Eu até consultei, quando eu comecei a analisar o processo, eu fui verificar o site dela para tirar mais informações, né? A empresa instaladora de som automotivo. E a fiscalização chegou lá e encontrou um monte de rádios, alto-falantes, subwoofer, todo o material. Não era um monte, não era uma quantidade muito grande, mas tinha uma quantidade determinada lá de mercadorias que o contribuinte não conseguiu comprovar a regular entrada no território nacional. Tá? Por isso ela foi excluída do Simples. Bom, lá no voto, vocês podem ir direto para o voto, eu digo o seguinte: o recurso voluntário repete ipsis litis as mesmas razões já aduzidas quando da impugnação, com acréscimo então somente da irresignação quanto ao fato da DRJ Recife ter declarado não haver como adentrar no mérito da ocorrência ou não do descaminho das mercadorias encontradas no estabelecimento autuado. A DRJ Recife adotou essa linha de julgamento por considerar que tal matéria estaria preclusa, eis que o respectivo auto de infração em termos de apreensão e guarda fiscal de mercadorias sequer foi contestado. Então ela recebeu a visita da fiscalização, recebeu o auto de infração de apreensão, não contestou esse auto de infração, tá? E a mercadoria teve decretada a pena de perdimento, ok? Assim defende a recorrente que a administração não poderia manter o ato de exclusão sem rever os seus motivos. E aí ela quer revisitar os motivos pela qual teria sido feita a apreensão. Bem assim, o próprio ato administrativo que redundou na conclusão da infração. Não creio ter razão a recorrente. Ao não se opor ao auto de infração em termos de apreensão e guarda fiscal de mercadorias, a contribuinte qualificou os fatos que culminaram com o perdimento das mercadorias apreendidas como incontroversos. Ademais, não lhe socorre a alegação de que as mercadorias apreendidas no seu estabelecimento seriam de terceiros, que ele teria alegado isso, tá? Pois nenhuma prova juntou aos autos para albergar tal assertiva. Também distorce de suas alegações as quantidades e as especificidades das mercadorias apreendidas,
Vide o respectivo ROS, folhas 14, 16. Tem fotos, inclusive, lá, tá? Essas provas eram de sua inteira responsabilidade, haja vista que as mercadorias foram apreendidas em seu estabelecimento e estavam expostas à venda, conforme declarado pela autoridade fiscal. Não pode ser outra interpretação diante do exposto no artigo 689, inciso 10º do Regulamento Aduaneiro, que eu reproduzo abaixo. Assim, vejo que a comercialização de mercadorias objeto de caminho está comprovada, além de qualquer dúvida razoável, razão pela qual as alegações da recorrente de que haveria necessidade de se rever a própria autuação são completamente insubsistentes. Haja visto que o recurso voluntário não inovou em relação à impugnação, o uso da prerrogativa do artigo 57, parágrafo 3º do regimento, e reproduz abaixo os termos e fundamentos da decisão recorrida. Bom, e lá embaixo eu faço as minhas considerações. Perfeitas as considerações esposadas pela decisão recorrida, com o abandono da contribuinte à discussão a respeito da apreensão das mercadorias encontradas em seu estabelecimento e expostas à venda ao desamparo de documentação que comprovasse sua regular importação, a exclusão do Simples Nacional foi realizada de forma absolutamente ao amparo da legislação que rege a matéria, mormente as disposições contidas na Lei Complementar número 123 e na resolução do Comitê Gestor número 94, de 29 de 11 de 2011. Quanto à aplicação do princípio da insignificância, que foi aventado pela contribuinte também, trago as lições do ilustre conselheiro Carlos André Soares Nogueira, em recentíssimo voto proferido nesta turma, cujo acordo recebeu o número, faltou eu colocar porque eu não tinha ainda o acordo formalizado, mas tem o número do processo aqui, tá? Depois eu só vou complementar com o número do acordo, tá ok? Aí ele trata do princípio da insignificância aqui, tá? Bom, por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. E é esse o voto, senhores. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Senhor, pretende só uma correção aqui no meu currículo. Eu trabalhei em Rio Grande, na área aduaneira do Porto. É verdade. Área de vigilância e repressão, 1 ano. É verdade. Com essa carcaça toda aqui, viu, senhor? Fez muita visita a navio, doutor Camerano? Muita visita a navio, centenas de visitas. Tá. Depois ele conta a minha história de visita no Porto de Imbituba também. São esses. Isso. Eu voto com o relator, presidente. Muito bem. Doutor Daniel. Presidente, não acredito muito no Camerano, porque eu acho que ele não sabe nem como subir no navio, mas enfim. Ficou na casa do Barão aí de Florianópolis. Eu acompanho, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, Doutora presidente. Mauritânia. Com o relator, presidente. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Item 88. Doutor Daniel, Robassa, Comércio e Serviços Limitado. Presidente, o 88 é um pedido de reinclusão no Simples, depois de uma exclusão, tá? Por atividade vedada. E aí teve uma intimação para fiscalização, e aí houve a comprovação que de fato a empresa exercia atividade vedada, isso foi negado e um recurso dentro disso. Quando dentro dessa fiscalização se pediu documentos, essa pedido de reinclusão para o ano 2016, tá? Dentro dessa fiscalização pediu documentação relativa a 16 e 17. E aí, ou seja, o outro processo é a exclusão do Simples do ano de 2017, tá? Então, mas calcado nos mesmos fatos, tanto que no outro processo ele se refere a esse processo, às provas que foram obtidas nesse processo aqui, tá? Basicamente, eu vou tentar também simplificar e poupar vocês, atividade de terceirização de mão de obra, tá? Tem um pano de fundo claramente até maior que a empresa presta serviço de terceirização, Robassa Serviços, e presta serviço de terceirização de mão de obra para Robassa Comércio de Alimentos, ou seja, empresa do mesmo grupo, tá? Então, assim, até tem outras questões aqui que não foram aprofundadas, muito provavelmente eventualmente uma fiscalização
de crédito tributário, poderia até se constatar, de repente, um grupo econômico. Tá? Ele nega a questão da prestação de serviço de terceirização de mão de obra, tá? Mas eu convido vocês aqui, eu tô mantendo a decisão da DRJ pelos próprios fundamentos, porque o recurso é exatamente igual à manifestação, tá? São os mesmos argumentos. Ele simplesmente traz acrescenta os seguintes tópicos: aquela alegação de dupla vista, entende que tem que ter dupla vista no local, que é aquela questão, na verdade, é para trabalhista, né, para microempresa, né? Ausência de notificação, dizendo que procedeu de ofício à exclusão, e diz que tem boa fé aí do contribuinte. Tá? Então, basicamente, só isso que ele nota. Então, eu enfrento inicialmente essas questões novas, tá? Então, peço o Vênia aqui para pular já para o voto, que é uma questão relativamente simples de prova, né? Então, se foi comprovado ou não o exercício da atividade vedada, mas antes eu enfrento aqui as alegações novas. Da análise dos autos, é fácil constatar que o recurso voluntário apresentado, com exceção das alegações de dupla visita, a ausência de notificação e boa-fé, constitui-se basicamente a reprodução da impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente apreciados. Inicialmente, há de se rebater a alegação de que a Receita procedera de ofício à exclusão da empresa do Simples, sem a instauração de um procedimento administrativo em afronta ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Isto porque, consoante se observa, o presente processo versou sob pedido de reinclusão no Simples Nacional a partir de 1º de 2016, que a interessada havia sido excluída do regime pela prática de atividade vedada, qual seja a alocação de mão de obra. Então, se o presente processo trata de pedido de reinclusão indeferido, não há o que se falar em ausência de notificação ao procedimento administrativo. Além disso, não há que se falar na aplicação do critério de dupla visita ao caso em exame, a despeito do dever de orientação, prioritariamente à microempresa e empresa de pequeno porte, pelas autoridades encarregadas de fiscalização em matéria trabalhista e previdenciária. Isto porque o referido critério se aplica apenas à lavratura de autos de infração envolvendo tais matérias específicas, não havendo na legislação previsão de que esse tipo de tratamento seja também dispensado ao caso de averiguação quanto ao exercício de atividade vedada no regime do Simples. Quanto à alegação de boa-fé, cumpre ressaltar que o fisco logrou êxito em comprovar o exercício da atividade vedada na legislação, de forma que eventual boa-fé do contribuinte não pode ser fundamento para afastar a aplicação da lei. Ademais, a súmula 2 do CARF impede que esse tribunal administrativo se manifeste sobre questionamentos relativos à constitucionalidade da legislação. Assim, não acolhe os argumentos trazidos em sede de recursão. Os demais são exatamente iguais. Eu reproduzo aqui o voto e peço aqui venha para a gente seguir aqui a partir da página 7 ao final, que eu resumo um pouco das comprovações que foram feitas e dá para entender mais a situação fática. Após o pedido de reinclusão no Simples, o fisco intimou o contribuinte para apresentar as notas fiscais e contratos de prestação de serviço firmados nos anos de 2016 e 2017. Cabe ressaltar a existência de algumas notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela Robassa Comércio para a empresa Robassa Comércio de Gêneros Alimentícios. A emissão dessas notas fiscais de prestação de serviço, número 01 a 09, todo primeiro dia útil de cada mês, relativas aos meses de fevereiro, que foi a primeira exclusão, a dezembro de 2016, aí tem as folhas das notas, referem-se à prestação de serviços de mão de obra, o que indica serem um reflexo de contratação dos serviços de terceirização de mão de obra firmado entre as duas empresas e a forma de pagamento utilizada conforme cláusulas 3ª e 4ª do referido contrato de prestação de serviço. Ou seja, tem um contrato de prestação de serviço de cessão de mão de obra e ele alega que não exerce essa atividade. No contrato de prestação de serviço fica claro lá que se trata de terceirização, explicita, né, o objeto da prestação, diz o período de início, 1º de 2 de 2016 até 1º de 2 de 2018, o que contribui para reforçar o entendimento que a Robassa Comércio, de fato, exerce atividade de locação de mão de obra temporária, mediante remuneração por esse serviço, mesmo que para uma das empresas do Grupo Robassa. De acordo ainda com o contrato firmado, aí tem aquelas cláusulas de FGTS, pagamento de trabalhista, administração do horário diário de serviços, carga horária, a ser cumprido semanalmente, o controle da substituição de empregados, etc. Ou seja, atividade típica de terceirização de mão de obra. É importante destacar que mesmo negando exercer, além disso, mesmo negando exercer atividade de locação de mão de obra,
o contribuinte fez uma alteração do contrato social, incluindo a atividade de locação de mão de obra. Então, assim, ficou muito clara a comprovação do exercício de atividade vedada. Tá? Então, eu estou aqui, pelos mesmos argumentos da DRJ, acrescidos dos aqui do voto, né, e enfrentados os argumentos novos de recurso voluntário, negando o provimento ao recurso voluntário. Essa decisão é basicamente a mesma para o outro processo, porque o outro processo trata da exclusão do ano de 2017. Né? Os fatos são absolutamente os mesmos, as provas são as mesmas, acolhidas nesse processo aqui. Inclusive, a representação foi feita por conta desse processo. Então, assim, o meu voto aqui vale aqui para os 2 itens de pauta, presidente. É como voto. Ok. Doutor Camerano. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutor Luciano. Voto com o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Então temos por unanimidade de votos afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Essas preliminares são... Dá para especificar, Daniel? Presidente, não é nem propriamente preliminar, tá? Ele traz tópicos novos, tá? Ele fala da questão da necessidade de dupla visita, mas ele não trata isso como preliminar, de nulidade, nada especificamente. São os tópicos que ele traz diversos, mas tem alguns desses que são... Tem alguns de mérito e alguns que são... que eu entendo até que seria preliminar. Por exemplo, a questão da dupla visita, se fosse aplicável, seria um caso de nulidade, né? Então, assim, isso seria preliminar. Então, talvez seria afastar as preliminares, mas eu deixaria mais genérico, porque ele não especifica nada. O recurso realmente é bem genérico. Tá bom, vou deixar genérico então, tá? Só nesse caso, eu gosto de especificar, mas eu acho que nesse caso... Eu sei, mas isso mistura muito aqui, Tá. Essa decisão, ela vale para o item 89 também. Todos concordam? Ou melhor, alguém discorda? Ok, então o item 89 também por unanimidade de votos, afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Deixa eu só anotar aqui. Passemos então ao item 90, conselheira Luciana Gilney Posebon. Esse caso, ele trata de uma exclusão do Simples, em razão de a contribuinte ter participado do capital de outra pessoa jurídica, denominada Rede Casa Nova Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Limitada. Aqui, no caso, a matéria que a contribuinte alega é que elas estariam, né, na condição prevista ali no artigo 56 da 123/2006, que permite que a empresa optante pelo Simples Nacional participe de sociedade de propósito específico nos termos e condições, né, da lei ali durante o período de opção. O que acabou acontecendo aqui é que durante a existência da SPE, a fiscalização observou que uma das empresas, que é justamente essa Rede Casa Nova Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção, ela não teria realizado a opção pelo Simples Nacional à época oportuna que permitisse, né, a SPS manter no regime. Em recurso voluntário, a contribuinte ela aduz, né, preliminar de violação à ampla defesa, até porque não teria como ter acesso a documentos contábeis e nem exigia a comprovação de uma das empresas integrantes ali da SPE, no sentido de demonstrar que ela estava ou não dentro do Simples Nacional. E além disso, né, ela aduz também que ela não teria condições de fazer essa verificação e que por esse motivo ela seria nulo o ato de exclusão. Passo ao voto. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa,
Eu entendo que os princípios foram observados na medida em que a contribuinte foi permitida a possibilidade de se manifestar, apresentando todos os argumentos e provas que entendesse adequados. O fato dela não ter tido notificação da Receita Federal antes da sua exclusão não fere o princípio do contraditório nem da ampla defesa, até porque ela teria, né, o prazo posterior para demonstrar o cumprimento das condições. Então, por esse motivo, não entendo que seria o caso de cerceamento de defesa, até porque os argumentos que ela usa em sede de preliminar, de nulidade e no mérito são correlatos e eu entendo que eles devem ser enfrentados no mérito. No mérito, conforme relatado, o acórdão de origem manteve o termo de exclusão da recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2010, pois no caso em exame a representação informou, baseada em farta documentação anexada ao processo, que a empresa interessada participou do capital de outra pessoa jurídica denominada Rede Casa Nova Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Limitada. Buscando a reforma do julgado, a recorrente aponta que, a respeito da legalidade da sua participação em empresa optante do Simples Nacional na SPE, eis que devidamente prevista a hipótese na lei complementar, sendo necessário, né, que o fisco enfrente os argumentos relativos à questão da obrigatoriedade da opção em relação a outra empresa, ao sistema, ao regime do Simples Nacional, para que... Peraí que eu me perdi aqui. Necessário que se enfrente os argumentos do fisco de que a empresa associada à Casa Nova Comércio de Tintas Limitada não teria optado pela tributação do Simples Nacional e os efeitos dessa não opção por parte de uma associada não fossem aptos a causar a descaracterização da personalidade jurídica da SPE, transformando numa empresa limitada e, por consequência, acarretando a exclusão das demais empresas associadas do regime de tributação diferenciada do Simples Nacional. No caso aqui, né, nós temos o artigo 16 da Lei 123 de 2006, regulamentando a questão, justamente impondo, né, a obrigação às microempresas e empresas de pequeno porte, que elas sejam optantes do Simples Nacional para que possam realizar negócios de compra e venda de bens para os mercados nacional e internacional por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal, não podendo integrar a sociedade, né, a SPE, as pessoas jurídicas não optantes pelo regime. Dada a leitura desses dispositivos, tem-se claro que a lei prevê os requisitos para que as sociedades optantes do Simples Nacional possam participar de SPE, e que todos os sócios também sejam optantes pelo regime, ou seja, é um critério objetivo. Os sócios podem ou não estar no Simples. Se houver apenas um sócio que não seja optante, então todos os outros que são optantes devem responder pela situação, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 123 de 2006, sendo que tal punição se dá com a exclusão. A alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida, né, de acordo com o artigo 3º da lei da LINDB, que prevê que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Além disso, a gente tem também definir as condições para que as micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte integrem a condição, né, da SPE. Igualmente, diante disso, se extrai que a criação das microempresas e empresas de pequeno porte com o devido registro nas juntas comerciais não as torna automaticamente optantes pelo Simples. Opção esta que deve ser exteriorizada mediante requerimento específico nos termos da lei. Igualmente, o fato de estar inativo ou pelo menos não desenvolver atividades por um tempo, no caso dos anos de 2010 e 2011, ou se nunca comercializou ou não constitui relevância para a presente situação, a questão chave é que a sociedade Casa Nova
era não optante pelo Simples enquanto sócia de SPE. Como não foi demonstrado que a sociedade estava em regime, diferentemente do comprovado pela autoridade fiscal, não devem ser acolhidos os argumentos da recorrente relativos a tais questões. Além disso, também não é possível alegar desconhecimento da situação de outro sócio para fins de estabelecimento de SPE, apenas com optantes do Simples, em virtude do artigo 136 do CTN, que dispõe que é responsabilidade objetiva, ou seja, ocorrendo a situação prevista na lei, aplica-se a sanção independentemente da intenção do agente. Assim, mesmo não conhecendo a situação de outros sócios, a responsabilidade permanece sendo da recorrente. Diante disso, verifica-se acertado o procedimento da fiscalização na direção de excluir a recorrente do Simples Nacional. Em relação à questão da exclusão retroativa, a recorrente defende ainda a impossibilidade, sob o argumento de que, uma vez considerada a empresa Casa Nova como optante do Simples desde a sua instituição, não subsistem motivos para a descaracterização de SPE e exclusão retroativa das empresas integrantes, e que entendimento diverso geraria prejuízo às demais empresas, tendo pugnado pela aplicação dos princípios da proporcionalidade, bem como da segurança jurídica, colocando a ausência de atividade da fiscalização orientadora. Efetivamente, verificou-se que o contribuinte estabeleceu vínculo social com a sociedade que não era optante do Simples, o que faz com que haja aplicação da previsão de exclusão. Por isso, há também que se reconhecer que pode haver exclusão retroativa, uma vez que a aceitação ao ingresso no Simples é situação precária que pode ser negada desde que constatada a realização de infração por parte do beneficiário. Esse é o conteúdo do artigo 3º, parágrafo 6º da Lei Complementar 123/06. Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos e disposto, afastada das preliminares, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Ok, alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento? Passemos à votação então, doutor Cameirano. Voto com a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Voto com a relatora. Doutor Wilson. Com a relatora, presidente. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, temos então por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 91, doutor Daniel, padaria, confeitaria, lanchonete, engenho do pão limitada. Presidente, também tentando ser breve aqui para resolver essa situação que é relativamente simples desse pobre coitado contribuinte aqui. Vamos a partir do voto, porque eu resumo e cito a situação. Basicamente, teve uma intimação para pagamento dos débitos, né, dentro daquele prazo legal. Ele fez um parcelamento e teve a opção, e teve a exclusão mantida porque não teria pago o parcelamento dentro, a primeira parcela para confirmar o parcelamento dentro do prazo de 2 dias úteis. Tá? Mas vou explicar aqui que não foi exatamente isso que aconteceu. Então, se seguirem aí para o voto, em resumo, as pendências que impediram o sujeito passivo de obter o deferimento da opção pelo Simples para o ano 2018 foram 12 débitos com a Receita com exigibilidade não suspensa. Na manifestação de conformidade, o interessado alega que os referidos débitos foram parcelados no dia 25 de janeiro, com o pagamento da primeira parcela no dia 29 de janeiro. Esses são fatos incontroversos. A própria unidade da Receita atestou isso e a DRJ também. Foram anexados aos autos cópia do recibo de confirmação da negociação pedido de parcelamento, transmitido em 25 de janeiro, onde se encontram relacionados os 12 débitos que constaram do termo de indeferimento de opção e dos comprovantes de arrecadação das primeiras parcelas, folhas 5 e 6, que também estão anexados. A DRF Niterói analisou os argumentos da defesa e emitiu o seguinte termo de constatação. Aí você vai lá no item 4, no item 5, desculpe, que ele constata que a negociação de parcelamento foi cancelada por não ter o contribuinte pago tempestivamente a primeira parcela dos tributos envolvidos, no prazo máximo de 2 dias úteis após a confirmação do pedido. A DRJ constatou ainda ter havido pagamento somente da primeira parcela do citado parcelamento,
que foi cancelado os débitos relacionados ao termo de deferimento encontram-se em cobrança. E com fundamento nisso, concluiu que o sujeito passivo não atendeu a todas as determinações legais porque tinham vários débitos com exigibilidade não suspensa em 31 de janeiro de 2018. Por sua vez, o recurso voluntário, o contribuinte defende a insubsistência e a contradição da terceira turma com referência ao prazo para pagamento da primeira parcela, que o correto seria dia 29 de janeiro, segundo dia útil após 25 de janeiro. Tá? Bom, entendo assistir razão ao recorrente. São fatos incontroversos nos autos que o contribuinte, em cumprimento à intimação para regularização dos débitos interditivos da adesão no ano 2018, apresentou o pedido de parcelamento em 25 de janeiro às 17h14, conforme comprovante abaixo. Por sua vez, também são fatos incontroversos que na confirmação do parcelamento seria necessário o pagamento da primeira parcela, e o aviso consta no parcelamento, dizendo que só está confirmado com o pagamento da primeira parcela, e que tal pagamento deveria ser feito em até 2 dias úteis a partir do pedido. O contribuinte, por sua vez, tinha até o dia 31 de janeiro para promover a regularização da situação. E nesse sentido foi que o contribuinte efetivamente recolheu a primeira parcela em 29 de janeiro, conforme demonstra o comprovante de arrecadação abaixo. Tá? Percebam que, por algum equívoco, no comprovante de arrecadação está constando que a data de vencimento é 25 de janeiro. Ou seja, que é a data em que ele fez a adesão ao parcelamento. Tá? Às 17h14. Então está constando como se o vencimento fosse dia 25 e o pagamento dia 29. Tá? Só que 25 de janeiro, quando ele fez a adesão, era uma quinta-feira, às 17h14. Então, o primeiro dia útil, sexta-feira, segundo dia útil, segunda-feira, dia 29 de janeiro, que foi o dia que ele fez o pagamento. Tá? Ocorre que, por algum outro sistema, consta no comprovante de arrecadação como data de vencimento da parcela, dia 25 de janeiro de 2018. O que não seria consistente e inviabilizaria o cumprimento da obrigação, tendo em vista que o contribuinte aderiu ao parcelamento no próprio dia 25, após o expediente bancário. Desta forma, não há como se negar o fato de que o contribuinte efetivamente cumpriu a obrigação de regularização de forma tempestiva, razão pela qual deve ser assegurado seu direito de opção. O fato de posteriormente ter deixado de cumprir o pagamento das parcelas pode até ser fundamento para posterior exclusão, mas não para impedir a adesão. Entendo que a recorrente regularizou sim o débito indicado no termo de referimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade de fazê-lo em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. Então, em suma, presidente, eu estou dando provimento ao recurso para considerar deferida a opção do Simples Nacional para o ano de 2018. O fato de ter pago só 2 parcelas e depois o parcelamento ter sido cancelado, para mim pouco importa. O que importa é que ele fez a regularização dentro do prazo previsto. E é como eu voto, presidente. Ok. Doutor Cameiro. Acompanhe o voto. Doutor Nelson. Doutor Nelson, microfone. Acompanhe o voto. Ok. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano calendário de 2018. Ok? Gente, ficaram 5 processos da parte da tarde, tá? 5 para a tarde e 10 na parte da manhã, tá? Já são 18h56. A gente para por aqui, então. E eu só pediria para os colegas que têm processo amanhã, na parte da manhã, que dessem uma olhadinha nos seus processos para a gente fazer um bom resumo e a gente conseguir ser rápido amanhã de manhã, tá? Porque são 10 processos que nós temos para a parte da manhã. Tá ok? Certo, senhores? Ok, presidente. Olha, muito obrigado. A gravação foi encerrada? Não, ainda não. Doutor Wilson, por favor, pode parar a gravação?